Bom, pessoal, relembrando um pouco do que a gente viu nas últimas aulas, tá? A gente aprendeu a interagir usando click, clear e send keys, que são os mais utilizados, principalmente click e send keys, tá? O clear é para você apagar, caso precise. Também vimos outras formas de interagir, né? Que são as validações. Eu mostrei para você o assert equals do Selenium, que é um resultado esperado, com um resultado que você vai recuperar, só que ele pode ser substituído por um desses, tá? Do Selenid, principalmente o should have. Should have text, você precisa ter um texto parcial, né? Uma parte daquele texto, né? O elemento precisa ter. Should be. O should be, ele deve estar, por exemplo, visible. Should be visible, tá? Ou should be enable, como eu mostrei para vocês, né? Deve estar visível ou ativo para vocês validarem se um elemento está lá e está da forma esperada. E também pode usar o should, tá? Should exist, por exemplo, para validar que o elemento ele existe, tá? Pode usar o should be também, né? Só que é mais uma questão de escrita, tá? Should be é deve estar e o should é deve. Então, should exist, por exemplo, faz mais sentido, né? Deve existir do que deve estar existindo, por exemplo. Mas se você usar qualquer um dos dois, vai funcionar tanto para visible, para exist, para enable, tá bom? E o should have, que substitui o nosso assert equals para should have text ou should have exact text, tá? Aquele texto exato. Então, isso já foi apresentado para vocês também. Outra coisa que foi apresentada para vocês também é algumas interações com o mouse, né? O click and hold utilizando o action do Selenium, que não foi adaptado no Selenid porque ele não é muito utilizado, tá? Ele vai ser utilizado em outros métodos que eu vou demonstrar para vocês. O método do Selenid para clicar com o botão direito do mouse, o context click, que facilita muito nossa vida. O double click para clicar duas vezes no elemento. E o mouse over, tá? Mouse over, colocar o mouse em cima do elemento, tá? No caso, o método é só hover. Então, só recapitulando o que foi passado para vocês nas últimas aulas. E vamos para a próxima aula, que é sobre elementos select, ok? Então, vamos lá. O que seria elementos select? Aqui, no nosso site, tem a opção de select menu. E a gente tem vários selects, ok? Tem 1, 2, 3, 4, 5, tá? Vamos começar por esse select aqui, porque ele é o único aqui, de fato, que é um elemento select de verdade. Como eu sei que é um elemento select de verdade? Não é um elemento select dinâmico, tá? Vamos lá, vou inspecionar, ó. E aqui, se tiver esse node no HTML, select, ele é um elemento select, tá? Então, vamos interagir com ele, que essa forma de interagir que eu vou mostrar aqui para vocês só funciona com elementos select. Se você tentar passar uma div, se você tentar passar um button, tentar passar um input, ele não vai funcionar, tá? Ele vai falar que o select precisa de um elemento select, ok? Então, beleza. Vamos aqui, tá? Vamos lá, nosso projeto, copiar uma feature e chamar ela de menu. Vou chamar só de select, tá? Select. Vou fechar tudo novamente. Vou abrir apenas ela. Vou mudar aqui os nomes para select. Interagir com o elemento select, tá? Mas vou chamar só select elemento. E o nome do cenário vai ser interagir com elemento select. Beleza? Então, quando eu estiver acessando o sistema, vamos lá criar nosso hooks pro select. Vou pegar mais um before. Colocar aqui. Setup menu select, ok? Select. Com a tag select. E ele vai acessar o select menu. Ok? Beleza? Agora a gente vem aqui. O que a gente vai fazer quando estiver acessando? A gente vai clicar no menu Old Style Select Menu. Presta atenção que esse é um estilo antigo, tá? Old Style Select Menu. E é o único que funciona da forma select de fato, tá?
Ele tem várias opções, tá? Então quando a gente inspecionar ele, ele vai apresentar aqui o ID dele, o elemento select que a gente vai trabalhar com ele, tá? Então vamos mapear ele, esse elemento aqui que é o select, ok? Ele tem o ID ou de select menu. Então vamos lá criar a nossa página select page, copiar uma qualquer aqui, salvar o hooks. Vou chamá-la de select page. Na nossa select page, eu vou deixar aqui apenas um menu por enquanto, um elemento, perdão, e um método também por enquanto. Agora, vamos mapear ele pelo ID, né? Ou de select menu. E vou chamar ele de select old, tá? Select old, beleza? Vamos interagir com ele. Para interagir com ele, a gente chama aqui o elemento que é o nosso elemento select. Novamente, Selenium facilitando a nossa vida. Se fosse no Selenium, a gente tinha que instanciar um objeto da classe select, tá? No Selenium, ele já existe aqui a opção de select. E existe algumas opções aqui, tá? Eu vou demonstrar a select pelo texto, tá bom? Depois eu falo das outras, mas a que eu vou demonstrar é a select pelo texto, ok? Então vamos lá. Aqui, quando eu selecionar, então vou colocar aqui, quando selecionar a opção, inclusive, a gente pode usar até de forma dinâmica aqui, a opção. Aqui são várias, tá? Aqui são várias, red, blue, green, yellow. Então eu vou, sei lá, yellow, tá bom? Pelo texto, então se é pelo texto, eu vou selecionar aqui as opções, tá vendo? Option, ele é um node option. Vou procurar o texto desse node e pegar, tá? Pelo texto, ok? Vou criar aqui o meu select steps, tá? Salva aqui a page, select steps. Select steps, beleza? Vou pedir para ele criar em qualquer um aqui. Recorto e colo no meu select steps. Beleza, vou deixar só ele aqui. Ok. Aqui eu vou passar uma string, né? Que seria a opção. Beleza, ele vai selecionar a opção que eu estou passando aqui na minha feature, yellow. No meu step, eu vou instanciar a minha select page. Select page. New. Select page. Vou aqui, pessoal. Deixa eu corrigir aqui, né? Vou aqui na minha select page chamar o método de selecionar, tá? Que é o ponto. Deixa eu ver como eu chamei lá. Tá errado, né? Escreveu no campo name, né? Mas é selecionar opicão old select. Beleza? Vou pegar esse cara aqui. Colocar aqui no meu steps. E aqui eu passo o argumento que eu preciso selecionar, né? Vou mudar o nome para opção. Só para organizar. Beleza? Então, beleza. Teoricamente aqui ele já está selecionando, tá? Nesse cenário a gente não vai ter validação, porque quando a gente seleciona, também não acontece nada, tá? Não acontece nada. Então a gente não vai ter validação, porque na teoria, se fosse no sistema real, quando a gente selecionasse, a gente ia fazer mais alguma coisa com isso, né? Mais alguma outra opção, ou ele ia dar mais opções pra gente, então não vai ter validação, é só para demonstrar para vocês, tá bom? Vou colocar um tree de sleep aqui no nosso hooks, já tá lá, né? Eu não tirei da última aula, para vocês verem que ele vai selecionar de fato, beleza? Vou chamar na minha runner o cenário que eu quero executar, que é o select, tá? Vou mudar o nome aqui que eu esqueci. Vou chamar na minha runner aqui, runner test, select. Vou executar, tá? Lembrando que isso aqui só está disponível depois que você executa pelo menos uma vez, dessa forma. Clica com direito na runner, depois vai em run as e aí unit test.
Vamos executar, tirar o mouse aqui, vamos ver se ele vai selecionar. Selecionou Yellow, tá vendo? Vai esperar 5 segundos, porque eu pedi para ele esperar. E o teste passa. Beleza, pessoal. Então, essa é uma das formas de interagir com o Select. Qual que seria a outra forma? Vamos lá. Aqui no Selenide, se você colocar Select, né, ele vai dar algumas opções. Pelo index, o que seria o index? Vamos lá. Pelo index. Teoricamente, Red é a primeira, que seria 0. Option é a segunda, que seria 1. Blue é a segunda, que seria 1. E por aí vai. O mesmo valor do value, porque o index começa no 0. Tá? Eu recomendo usar mais a pelo texto. Tudo bem? Que você sabe exatamente aquilo que você está selecionando. Então, pelo texto, se eu quero selecionar red, vou red, blue, blue, green, green, yellow, yellow. Agora eu vou ficar decorando que aqui o red é o 0, o blue é o 1. Não faz muito sentido, tá? Mas pode ser feito dessa forma. A outra forma é pelo próprio value, né? Você vem aqui, tem a opção de select by value. E aí é pelo próprio value. O 3 vai ser yellow, o 4 vai ser purple, o 5 vai ser black. E aí por aí vai, né? Então assim, recomendo que seja pelo texto, para você saber exatamente o que você está selecionando, beleza? Se eu quiser criar um cenário diferente aqui, que vai selecionar uma opção diferente, eu só duplico esse cenário aqui, um exemplo, dou um outro nome aqui só para diferenciar mesmo, e em vez de yellow eu coloco red, por exemplo, tá? Vai rodar 2 cenários, o primeiro vai ser yellow, o segundo vai ser red. Beleza, selecionou yellow, se bem que o red já está selecionado, né? Então vamos aqui de novo. Vamos trocar de red para blue. Parei aqui a execução, tá? Nesse quadradinho vermelho, nesse stop. E vamos executar de novo. E vou tirar também o tree de sleep. Eu vou deixar menor, na verdade. Vou deixar o tree de sleep apenas de 2 segundos para a gente ver que ele está selecionando. Selecionou yellow. Primeiro teste passou. Segundo. Lembrando que esse teste não tem validação, tá, pessoal? É só para mostrar para vocês. Selecionou blue. Beleza. Então é isso. O select, a gente tem várias opções de selecionar. Pelo texto, pelo index, pelo value, mas a mais recomendável, que eu acho é pelo texto, que de fato você vai saber aquilo que está selecionando. Beleza. Então, pessoal, esse, como está escrito ali no site, é um select old, tá? É um select old. Então, vamos fazer o seguinte, vamos ver os select mais novos e como que ele funciona. E aí está o pulo do gato. Por quê? Porque esses novos select eles são geralmente dinâmicos, ó. A gente clica aqui, ele traz para o grupo. Esse segundo aqui também. E se a gente inspecionar eles, ó, ele vai me dar aqui certinho esse select. Ó, ele seria esse cara aqui, ó, que tem o ID select 1. E tá vendo que ele é uma div? Ele não é um select. Ele não é um elemento select. E ele também não tem options, como esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, se a gente abrir o select, ele tem várias options. Esse aqui não. Esse aqui não tem options, eles são div, porque é um select dinâmico, né? Ele recupera de outro lugar os valores. E aqui é onde o negócio complica um pouco, tá? Eu vou ensinar a forma que eu faço, a forma que funciona. Se vocês podem tentar descobrir a forma de vocês aí, vou usar a forma que funciona para mim, beleza? Então, todos esses aqui são selects que funcionam dessa forma, tá? Select dinâmico. Se eu inspecionar, ele não vai me dar opções, beleza? Porque geralmente ele é uma div. Esse aqui, ó, também é um select dinâmico que já tem as opções, então é só você vir mapear direto a opção que você quer e pedir para clicar, não tem segredo. Ou você pode usar ele como elemento select também, porque ele também é um elemento select, tá?
mas ele já traz as opções aqui sem você precisar dar um clique antes, por exemplo. Esse aqui só traz quando você clica, esse e esse também, tá? E são dinâmicos, tá? Se eu começar a escrever, ele vai trazer somente a opção que eu escrever, tá? Então, por isso que eles são div. E por que eles são complicados de fazer o teste? Porque, por exemplo, ó, eu vou clicar com direita aqui, ele some, tá vendo? Então, se eu tentar inspecionar, ó, ele some. Se eu clicar com direita, ele some. Se eu clicar com direita aqui e inspecionar, ele some. Como que eu vou inspecionar esse cara? Como? É aí que fica a dúvida da maioria, tá? E eu vou mostrar aqui pra vocês como que eu faço, tá? Então você não vai conseguir inspecionar esse cara de jeito maneira, nem utilizando a ferramenta aqui de inspeção, que eu mostrei lá pra utilizar o tooltip, ó. Eu vou clicar aqui, Ctrl Shift C, ele some, tá vendo? Se o meu foco sair dele de qualquer forma, né? Ó, cliquei aqui para inspecionar, ele some, tá? Porque é um select dinâmico. Se o meu foco sair dele de qualquer forma, ele some, simplesmente some, tá bom? Então, esses select dinâmicos é um pouquinho trabalhoso. Vou ensinar como eu faço, tá? Vai funcionar para esse e para esse, ok? Então, vou mostrar simplesmente nesse primeiro aqui. Vocês, como exercício, tentem pegar os outros selects, ok? Então, vamos lá. Como que eu vou fazer para isso? Vou inspecionar esse cara aqui. Vou procurar o próprio select, tá? Beleza, ó. Esse cara aqui é o próprio select. Esse aqui tem o ID with opt group, né? With opt group. Beleza? Vou pegar esse ID e vou mapear esse cara. Então, eu vou lá na minha select page, vou chamar ele de select dinâmico, tá? Vou chamar assim, select dinâmico, select dinâmico. Beleza? Vou pegar aqui o ID dele, que é esse with opt group. Beleza, mapeei meu select dinâmico. E aí tem um outro ponto, tá? Você até pode fazer dinâmico, se você entender um pouco mais de lógica de programação. Vamos tentar aqui, eu vou tentar fazer de forma dinâmica para vocês entenderem. Mas vocês podem fazer assim também. Assim como você mapeia o select, você vai ter que mapear também a opção que você deseja, tá? Você vai ter que mapear a opção que você deseja. Então, beleza, eu poderia fazer assim, ó. Um terceiro cenário aqui, que é o select dinâmico. Select dinâmico. O que eu poderia fazer? Quando eu selecionar a opção blá blá blá, ou já selecionar a opção direta. Vamos ver uma opção que tem lá. Group 1, option 1, tá? Então eu poderia fazer assim, direto aqui, tipo group 1, option 1. Vou demonstrar as duas formas de fazer, tá? Poderia fazer assim. Como que eu ia fazer para mapear? Eu ia vir aqui, criar um elemento e mapear a opção diretamente. Ou eu posso fazer de uma forma mais dinâmica. Vamos ver se funciona. Vou tentar aqui com vocês. Espero que funcione. Que é criar o método de selecionar, tá? Vou criar um método aqui, selecionar dinâmico. Selecionar dinâmico, vou colocar assim, dinâmico. Passando uma opção como parâmetro. E aí no meu select dinâmico eu vou apenas clicar nele. Eu vou chamar ele e dar um ponto clique. Ponto clique. Logo depois, aqui dentro eu vou mapear o meu outro elemento, que vai ser a minha opção. Então eu vou chamar o select de element, opção dinâmica, tá? Opção dinâmica. E passar a maneira de mapear, que vai ser pelo XPath, nesse caso aqui, tá? Que é a maneira que eu faço, como eu falei. Se vocês descobrirem outra maneira, ok, beleza? Então, beleza. Como que eu vou fazer esse mapeamento? Não dá para validar se funciona pelo XPath aqui do Google Chrome, né? Por isso aqui, como a gente fez nas outras aulas, não dá para validar. Vou mostrar o porquê. Só vai dar para saber na execução de fato. Se ele funcionar, funcionou. Beleza? Então, vamos lá. O que acontece? Não consigo inspecionar esse cara como eu mostrei para vocês, né? Se eu clico com direita, ele some. Se eu dou um Ctrl Shift C, ele some.
se eu tento clicar aqui com direito e clicar aqui para inspecionar, ele não vai achar. Então, assim, é muito difícil conseguir inspecionar esse cara aqui. Muito difícil mesmo. Tá? Então, o que acontece? Você vai vir aqui, vai clicar nele e você vai ver ó, que aqui no HTML, ó, algo some e aparece, porque ele é um elemento dinâmico. Quando eu abrir ele, ó, ele sumiu. Eu vou mexer meu mouse e eu vou procurar ele. Ó. Eu sei que por aqui está o meu select. Eu vou descendo, 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 descendo. Beleza. Ele iluminou a caixinha, significa que aquele ali é a minha caixinha de opções. Então, esse é meu elemento com a caixinha de opções. O que acontece aqui? Se eu tentar abrir ele para ver as opções, ele vai sumir. Beleza? Então, eu volto aqui, abro ele de novo. Vai, tá vendo? Que ele aparece, some, aparece, some. Então, o que eu faço? Eu tiro um print dessa parte, tá? Tiro um print dele. Vou salvar aqui em algum lugar. Screenshot 3. Vou abrir meu print. Abri aqui meu print, tá vendo? Eu venho num bloco de notas aqui. E vou montar meu XPath, tá? Qual que é o XPath? De novo. Começa com barra, barra. O que eu quero? Eu quero a div, que tem o quê? Que tem o atributo. Quando é atributo, tem que usar o arroba. O atributo class igual. Aí eu abro aspas simples para facilitar minha vida no compilador. Tem um espaço, tá vendo? Aspas, espaço, CSS, hífen, 26, L3, QY, hífen, menu. Beleza? Esse é meu XPath, porém, vou fechar aqui, ele é o meu XPath para esse quadradinho aqui, tá? Inclusive, nesses outros campos aqui, pessoal, é o mesmo, tá? É o mesmo que aparece. Só vai aparecer em um lugar diferente, mas é o mesmo, tem a mesma classe, ok? Tem a mesma classe. O que vai determinar se ele é um elemento que você quer ou não? Se você clicar nesse, vai ser esse, se você clicar nesse, vai ser esse, tá? Mas ele é a mesma classe, beleza? Então, vamos voltar lá. Ele é esse cara, correto? Só que ele são todas as opções. Se eu mandar clicar aqui, ele não vai selecionar opção nenhuma. Então, como eu sei qual opção eu tenho que selecionar? Vamos lá. Se eu selecionar aqui, ó, Group 1, Option 2, ele muda aqui o texto, correto? Se eu inspecionar agora esse cara, ele vai me dar o texto. Então, eu sei que o texto dessa opção é Group 1, Option 2. Ou, vamos vir um aqui, Group 2, Option 2. Um exemplo. Mudou o texto, tá vendo? Então, eu sei que o texto dessa opção é esse. Beleza? O texto dela é esse. Ótimo. Vou aqui no meu XPath. Vou montar aqui o XPath. Esse é o texto da minha opção. Então, o que eu faço? Eu quero achar o meu bloco que tem as opções, né? Que é a minha div. Já achei, né? Como eu falei, não dá para testar, mas se você faz o XPath certinho, é para funcionar. Beleza? É para estar certinho. Como eu falei, você olha lá no print, digita exatamente igual que você precisa digitar. Beleza. Então, eu achei o meu bloco, né? Que é a minha div, com as opções. Então, dentro dela, depois que eu achei ela dentro dela, então eu dou um barra, barra, dentro dela, eu vou querer qualquer node. Como que eu falo que é qualquer node? Tipo, barra, barra div, eu quero node de div. Barra, barra spam, eu quero node spam. Barra, barra input, eu quero node input. Como eu não sei qual que é o node que tem minha opção, só que eu sei que está aqui dentro, eu vou falar assim, me traz qualquer node, e como eu falo que é o qualquer, asterisco. Tá? Então, eu vou achar minha div com essa minha classe específica e dentro dela me traz qualquer node que tenha o texto, como é que é para procurar texto, ponto igual. Aspas simples, e aqui eu jogo o texto da opção. Então, assim, como eu não sei se a opção é um option, se a opção é uma div também, se a opção é um LI, um LO. Então, assim, como eu não sei o que ela é, mas eu sei que ela tem um texto, eu falo para ele me procurar dentro dessa div aqui, procurar para mim qualquer node que possua esse texto, ok? Então, beleza. Vou voltar e colocar aqui no XPath.
Se eu executar desse jeito aqui, ele vai trazer group 2, option 2, ok? Então vamos executar assim para a gente ver como funciona, tá? Assim, na verdade, não vai acontecer nada, porque eu mapeei o elemento, só que eu não estou usando o elemento. Então, eu mapeio ele, depois eu venho aqui, chamo ele, opção dinâmica, ponto clique, que é para selecionar, ok? Aqui eu só mapeei ele, beleza? Vamos lá, lá no meu select, selecionar a opção grupo 1, mas eu vou fazer assim, ó. Selecionar a opção qualquer, vamos ver o que acontece, qualquer, beleza? Só que tem um problema, né? Aqui é na opção velha, que eu já mapeei esse cara. Aqui eu tenho que passar um específico, que é na dinâmica, senão ele vai pegar o step errado, beleza? Dinâmica, salvei, vou lá no Ctrl 1, no meu Select Steps, vou chamar na minha página Select o Select dinâmico. Foi o que a gente criou agora, né? Selecionar dinâmico. E ele pede uma opção. Vou passar aqui a opção, tá? No momento não vai fazer diferença pra gente. Então, beleza. Vou chamar aqui no meu runner o arroba dinâmico, que eu vou colocar aqui, que eu só quero executar esse cara. Então, vou chamar de arroba dynamic, tá? Dynamic. Vou lá no meu runner, quero executar somente ele. Vou dar play, vamos ver o que acontece, né? Lembrando que está com 2 segundos na hooks, mas eu vou aumentar para 5 para a gente poder falar um pouquinho. Beleza, vocês viram que eles selecionaram, né? Que ele selecionou, na verdade. Selecionou a opção Group 2, Group 2. Option 2, né? Não lembro agora de cabeça. Foi o que a gente mapeou aqui, tá? Que a gente mapeou aqui. Group 2, Option 2. Beleza, então funcionou. Vocês viram que funcionou, ok? Meu XPF está correto. E é assim que eu lido com Select dinâmico, tá? É bem chatinho. Você tem que montar o XPF mais ou menos nessa estrutura que eu montei. Você tem que procurar aquela classe que está assumindo, pegar ali mais ou menos o XPF, depois procurar dentro dela a opção que você quer, tá? Como eu expliquei, quando a gente passa o asterisco, significa qualquer node que tenha aquele texto. Provavelmente só vai ter um. Se tiver mais de 2, aí é um pouco complicado, viu? Porque você não vai saber quantos tem. Você vai ficar tentando no chutômetro mesmo ali, colocando um index, né? Colocando tudo entre parênteses e passando um index depois, né? Entre colchetes ali, como eu ensinei no XPath. Até você descobrir se tiver mais de um ou mais de 2, ou se o XPath está errado, porque não tem como a gente validar esse XPath pelo Chrome, porque o elemento lá some, ok? Então assim, tá? Então por que a gente está passando aqui o qualquer e mesmo assim ele está selecionando o grupo 2, tá? Porque a gente passou o parâmetro, mas aqui a gente não está usando o parâmetro, tá? Ele está aqui, mas ele não está sendo usado. Então, onde a gente vai usar esse parâmetro? A gente vai usar exatamente na opção que a gente quer. A gente vai concatenar, tá? Então, aqui eu seleciono exatamente o texto que eu preciso substituir. Vou colocar aspas duplas. Colocar 2 mais aqui no meio das aspas duplas. E aqui que eu vou passar o valor da minha opção, que seria o meu parâmetro, opção. Beleza? Então, eu estou criando um elemento dinâmico, que ele tem um XPath dinâmico. O XPath é de acordo com o que eu passar. A base vai ser a mesma, só que o texto da opção varia de acordo com o que eu quiser. Então, se eu quiser criar um... Agora sim eu tenho que passar o nome certinho aqui, né? Vamos lá, passar o nome certinho. Aqui é Group 2, Option 2, ok? Agora, se eu quiser passar uma opção diferente, eu posso criar um novo cenário ou nosso esquema de cenário, como eu mostrei lá nas aulas de Cucumber, e passar uma nova opção. Vamos passar uma outra opção aqui, ó. Vamos passar a root option. Essa aqui. Ele não deixa eu selecionar, meu Deus. Esse anúncio aqui, peraí. A root option, ok. Vou pegar o texto e vou colocar aqui, ok? A root option. Então, vamos lá. Na primeira vez ele vai executar group 2 e option 2.
Selecionou, vai esperar 5 segundos, fechou. E agora é para selecionar a outra opção. A root option, beleza? Então, basicamente é isso, tá? Como lidar com XPath dinâmico, com select dinâmico, por quê? Porque eles são div e geralmente é uma div que aparece e some, né? Como eu mostrei ali para vocês, ó. Cadê, ó? Ele tá aqui porque ele tá na tela, mas se eu tentar inspecionar ele vai sumir. Então eu preciso buscar ele aqui, ó. Procurando um por um, um por um, um por um. Opa! Selecionou o quadrado que eu quero, certo? Ele é esse cara. Então, dentro dele, eu vou procurar qualquer elemento que tenha a opção que eu quero. Lembrando que é a mesma classe para todos esses aqui. Só vai mudar a opção e a forma de mapear. Então, deixo para vocês mapearem. No caso, esse aqui a opção seria green. Então, esse mesmo método que eu mapeei aqui, ele teoricamente vai funcionar? Vai. O que vocês vão precisar fazer? Apenas mapear o outro elemento, tá? Que esse aqui é o elemento dinâmico 1, por exemplo. Esse é esse elemento dinâmico. Por quê? Porque o cara que a gente chama aqui, o select dinâmico, ele é o que tem o ID with opt group, tá? Esse aqui vai ter outro ID, ó. Select one vai ter outro ID. Ele vai ser o ID select one. E esse aqui não tem ID. Esse aqui não tem ID. Então vocês têm que mapear de outra forma, que, né, ensinei para vocês, espero que vocês consigam mapear. Façam como lição de casa, né, como teste aí para que vocês consigam sozinho. Só que o XPath das opções é sempre o mesmo, tá? É sempre esse div que tem o class, esse mesmo class aqui. Beleza? Então, passado essa forma de select, treinem aí o select, tá? Treinem essa parte também de XPath. E é isso. Espero vocês na próxima aula. Na próxima aula, a gente vai aprender a trabalhar com os alerts do JavaScript. Beleza? Então, até o próximo vídeo.